Bom, iniciando o segundo bloco, hoje eu converso com a Silva Matos. Ela é doutora em economia pela EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, foi economista do Departamento de Pesquisa do Banco PBM, professora do mestrado profissional da FGV do Rio de Janeiro, coordenadora do Boletim Macro do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, e a Silvia, ela ganhou um prêmio muito importante em 2019 como economista-chefe pela Ordem dos Economistas do Brasil. E a gente está aqui fazendo uma reflexão sobre a macroeconomia da pandemia, vamos dizer assim. Inclusive, o Samuel Pessoa escreveu um artigo muito bom na Folha São Paulo, no domingo passado, sobre a macroeconomia da pandemia. Quer dizer, a gente está exatamente nessa agenda da macroeconomia. Silvio, então. A gente está, né, só voltando um pouquinho, né, no IBRE, a gente tem debates contínuos, né, e isso é um momento muito atípico, né, da economia brasileira, né, e o Samuel tem debatido muito, Armando Castelar, Fernando Veloso e todos os outros, né, do nosso grupo. Então é um momento muito atípico até para a gente, né, e refletir sobre isso, né? Não é difícil ter um cenário único, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, a gente tem que olhar a natureza do choque e olhar como a gente está vendo a saída de outros países que estão na frente da gente e olhar as nossas características, né, Flávio? Porque não dá para pensar em repetir o que está acontecendo lá no Brasil, até porque as características, né, nós falamos no primeiro bloco, da nossa economia, as fragilidades da nossa economia, né? Então, nesse sentido, é muito importante. Então, acho que tem os dois aspectos, né? Só para a gente retomar rapidamente, é a questão do setor de serviços, que é o setor que é mais afetado, e ele volta com uma magnitude muito menor. Então, todos os dados que a gente observa, somente da China, que a gente tem mais informação, os dados da China mostram que o setor de serviços ainda não voltou e não deve voltar, até porque a natureza dessa pandemia demanda que é uma mudança total no setor de serviços, né? Então, serviços, por exemplo, de turismo, culturais, de transporte, a gente só pode pensar numa normalização disso, eu diria, né? Serviços que estão relacionados com recreação, toda a parte cultural, né? Toda a parte, enfim, de maior interação social, né? Imagina as lojas, né, físicas, né? Os esportes, né? Isso faz com que talvez a gente só normalize isso com a vacina, né? Basicamente, eu acho que é isso, porque o risco, né, de mesmo a gente poder passar aquele período mais severo da pandemia, como a gente tem destacado em outros países, o risco de uma segunda onda, ele existe, né? Então, a gente tem a minha maior preocupação é acompanhar dados, né, de Singapura, Coreia do Sul, para ver se realmente tem risco de reinfecção, né? A gente não sabe ainda se tem riscos de segunda onda. Então, basicamente, a economia fica em suspenso um período maior. Sim, Né? só um detalhe. Agora, imagina. Só um detalhe. Você elencou algumas atividades no setor de serviços. Essas atividades você imaginaria que representaria quantos por cento dentro do setor de serviços? Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto. Né? Quer dizer, turismo, atividade cultural. Isso é uma conta que a gente está fazendo ainda, Flávio. E tem uma coisa muito importante, acho que na próxima semana, a gente vai, talvez no início de maio, a gente tem uma sondagem que a gente faz para todos os setores do Brasil, né? As sondagens setoriais, empresariais para indústria, comércio, serviços e construção civil. E nós fizemos uma perguntas muito específicas ao choque do coronavírus, né? E só que naquele momento o setor de serviços reclamou um pouco menos do que a indústria, porque o choque inicial foi muito mais na questão da oferta de insumos, né, da China para o Brasil. Né? Ainda não havia, né? A pesquisa foi feita ao longo do mês de março, então o efeito do confinamento foi mais na segunda, né? A partir da segunda quinzena de março. Então, esse efeito. E aí a pergunta interessante para a gente ter mais ou menos calibrar esses segmentos, até para ver a extensão do choque, né? Isso é importante, porque tem setores que alguns setores conseguem, né, se recuperarem um pouquinho mais, conseguirem se reinventar, né? Então, é muito interessante ver por setor e dentro do setor de serviço essa heterogeneidade, como você mesmo mencionou. Então, vai ter setores que vão sofrer muito de uma maneira mais permanente, outros sofrem de uma maneira mais temporária, né? E a gente poder separar melhor. A gente não tem essa magnitude total, mas assim, o setor de serviços privados, que é o setor que está sendo mais afetado, ele representa em torno de 60% do emprego total
do Brasil, porque o setor público também emprega bastante no Brasil, isso é importante. E está dentro de serviços públicos. E o total dos informais, 60% também está nos serviços privados. Então, acaba serviços privados sendo o grande, né, motor da economia como um todo, né? E no Brasil, a gente tem muita informalidade. E o setor informal, ele está recebendo um benefício temporário, né? Então, na minha avaliação, esse segmento informal, que podia, de alguma forma, conseguir alguma renda, tudo bem, ele não vai conseguir agora. Mas a questão, como que vai ser dos informais nos próximos trimestres? Porque isso é diferente dos outros países que não têm informalidade como tem no Brasil. Deixa eu só pegar um ponto. Então, esse efeito é importante, né? Deixa eu pegar um ponto nesse seu raciocínio. O setor informal ele é nuclear. Esses serviços, por exemplo, de cultura, de turismo, ele está nucleando esse setor. Então, no momento que esse setor cai, o setor informal não vai ter para onde ir, né? É isso? Não vai ter. Então, assim, a taxa de desemprego, ele vai crescer muito, né? Talvez ela nem cresça tanto porque as pessoas deixem de procurar emprego, porque não tem como, né? Então, a taxa de desemprego, eu até não vou olhar tanto, porque tem um comportamento da PEA. O importante é quanto de emprego, né, que a gente está perdendo e quanto de renda, que isso é o mais relevante. Então, assim, a gente já estava numa situação frágil. Então, toda a saída que a gente conseguiu nesse período pós-recessão foi esses empregos precários. Então, provavelmente, são empregos que a gente não vai conseguir repor, né, da mesma forma. Mas setor de transporte, por exemplo. Mas que setor de serviço pode ganhar? Que setor? Então, acho que toda a parte, né, por exemplo, né, de serviços de entrega, né, coisas online, como conseguir de alguma forma. Então, aqueles setores que estão mais preparados, né, comércio online, nem todas as. Né, eu fico imaginando, né, nem todo o comércio, alguns segmentos do comércio online não estão preparados para isso. Né? Então, as empresas menores de comércio, elas vão ter que se reinventar, né, para poder de alguma forma, porque mesmo as entregas, né, é muito importante, a gente vai ficar ainda com medo, né, de movimentação, enquanto a gente não tiver certeza que não tem riscos, ou o governo criar realmente uma política, né, de uso disseminado de máscaras, né, de uma coisa organizada para retomar alguma economia, né, da gente poder pensar em alguma retomada da economia, com testes, né, que eu acho que ainda a gente está longe disso, Silvia, né, que é muito mais difícil no Brasil. O setor de saúde, ele vai receber investimentos. Sim. Então, de alguma forma, Sim. ele pode, não vai compensar totalmente, mas ele vai ser um alívio para aqueles trabalhadores que possam se dirigir para esses setores. Você acha que ajudaria se o governo investisse maciçamente? Sim, né? E enquanto a gente não tiver certeza, tem riscos, né, de outras pandemias, né? A gente está falando né, é muito interessante aquele vídeo do Bill Gates, né, falando que se a gente, né, pensa na probabilidade de ocorrer uma pandemia, o custo econômico daquele, se a gente pegasse uma parcela pequena, né, investisse em prevenção, é super bem-vinda. Então, acho que esse é um ponto importante. E no Brasil, a gente é muito dependente também, né, de importação, então isso pode ajudar, né, de alguma forma, esse segmento, né, novas empresas, né, ou empresas se adaptarem para prover esses bens, né, então isso é muito importante. Então, a gente está vendo, né, é claro que alguns segmentos da área de saúde, tanto que no setor, né, de saúde, a gente coloca pensando um pouco esse efeito nos outros segmentos de serviços, né, mas essa análise bem detalhada, a gente ainda não tem tão refinado assim, mas é um ponto que a gente está trabalhando e assim que a gente tiver essa pesquisa mais detalhada, a gente envia para vocês, porque eu acho que é um ponto importante, olhar quem está ganhando, quem está perdendo. Mas o net, né, assim, o líquido de tudo isso é muito difícil. E, além disso, né, um outro ponto que a gente tem que lembrar também, tinha um segmento que estava se recuperando, que é o da construção civil, né, por exemplo, que é um setor que emprega muito, né, eu acho o setor privado, nesse contexto, né, de incerteza de renda, né, um crédito muito mais voltado para tentar, né, direcionar esse crédito muito mais para tentar salvar as empresas. Então, de alguma forma, né, a gente vai ter que repensar isso, né? E quem vai querer mandar um imóvel, né, se comprometer com uma parcela, se você não tem certeza como vai ser o futuro, você vai ter que poupar, né? Eu acho que a poupança precacional, num contexto de um choque como esse, faz com que as pessoas, né, não vão adquirir bens duráveis, não vão adquirir, né, um novo imóvel, elas vão ser muito mais prevenidas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, até para tentar compensar isso, né, a gente tem que pensar em estratégias, né? Isso. Então,
Por exemplo, o setor da construção civil, né, e a gente sabe que houve uma redução muito forte do Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, o governo poderia alocar recursos, né, depois de passar esse período mais grave da pandemia. É uma necessidade no Brasil, né? Então a gente continua tendo necessidade de casas, né, para a população de mais baixa renda, né? E isso seria algo que poderia empregar, né, ter que compensar um pouco, porque lembra, né, a construção civil perdeu 1 milhão de empregos formais no período da crise e retomou quase nada disso, né? Então teria um espaço, né? A mão de obra no Brasil, ainda o setor de construção é muito intensivo em mão de obra, né? Então poderia de alguma forma amenizar um pouco um choque no segundo momento, né? Não estou dizendo isso para agora, porque até não é Aconselhável, importante né? ficar no período de confinado, mas é uma estratégia, a gente vai ter que pensar nisso, conseguir emprego de alguma forma para o máximo pessoas possíveis e tentar fazer com que as coisas, né, voltem de uma maneira mais ordenada. Só que essa incerteza, né, vai reduzir investimento, né? Por isso, novamente, né, acaba precisando de alguma direção do setor público, porque o investimento privado ele não vai tomar uma decisão enquanto ele não souber se tem riscos, né, de volta da pandemia. Então, é um momento que realmente a gente precisa desse apoio do setor público por um tempo maior. Eu acho que esse é um ponto importante. Não vai ser uma coisa local, temporária, vai ter algo que vai ter efeitos e mais perenes. Então, o governo ele tem que realmente, de alguma forma, atuar de diversas formas. Né? O setor público, nesse momento, ele tem um papel muito grande de coordenar as expectativas, né? Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que você está ressaltando nessa discussão. Mas o setor agrícola deve ser a agropecuária deve ser pouco afetado nesse momento. E a indústria, talvez, Sim. A indústria também terá um momento mais importante, né? A indústria de transformação, mas ela pode tentar se recuperar também. Você acha então que o problema, o rebatimento maior deve acontecer no setor de serviços e como ele tem uma proporção grande no PIB do país, isso deve levar a taxa de crescimento para o Brasil em 2020 por volta de 3,5%. Esse você tocou um ponto importante, né? O setor agrícola, né? Por mais que a gente esteja falando, não tem nada comparável com o setor de serviços. Então, o setor agrícola, nós tivemos uma desvalorização do câmbio, né? Que ajuda nas exportações, a demanda por alimentos, ela continua, né? Tanto domesticamente lá fora. Então, é um setor que acaba sendo mais protegido. E isso a gente observa também nos dados, né? E aí um ponto importante que a nossa grande preocupação é que quando vem um choque dessa ordem de magnitude, o Estado ele é muito vulnerável a grupos de interesse, a pressões. A gente está vendo pressão para dar subsídio para o setor agrícola, né? No momento de escassez de recursos. Então, as decisões nesse momento deveriam ser muito mais voltadas para aqueles segmentos que realmente estão precisando. E eu até achei muito interessante hoje, eu li, né, que o governo, a Secretaria de Competitividade e Emprego está definindo a fazer um barômetro setorial para tentar entender, né, em alta frequência o que está acontecendo com cada setor, qual que é a magnitude do choque, né, até para poder ser mais eficaz na sua política e se é correta, né, porque, por exemplo, se um setor não sofreu, ele não pode receber algum benefício, né, então as políticas também têm que ser direcionadas de acordo com as necessidades, né, e os grupos, né, grupos de interesse, as pressões vão ser para subsídios por um tempo muito longo e a gente não tem recursos suficientes. Então, isso é um ponto importante. Agora, para o setor de serviços, né, por mais que a gente esteja falando, por isso que é um ponto a ressaltar, se a gente não consegue emprego, né, suficiente para essas pessoas, de alguma forma a gente vai ter que meio tornar essa ajuda ao formal um pouco mais extensa. Essa é a minha avaliação. Tanto que a gente está vendo uma demanda enorme, a gente também é difícil, né? Também outra crítica que a gente tem, infelizmente, que a gente não sabe direito quem é esse informal. Né? A gente não está no cadastro, a gente não sabe a renda familiar, da onde veio esse benefício, né? Essa renda, que setor, que segmento, né? E os dados da PNAD, ela é uma amostragem, a gente não vai ter informação da PNAD, provavelmente uma coleta tão boa. Então, seria tão importante, né, aproveitar pelo menos esse primeiro momento de que vários cadastros, tentar tirar mais informação possível dessas pessoas, até para a gente acompanhar melhor e saber até qual a extensão e duração desse apoio, Pois né? E evitar o máximo possível que a renda não vá para quem não precisa, porque isso a gente sabe que no Brasil
é todo mundo querendo, né, algum Exatamente. benefício, e ainda mais num momento como esse, né? O Shimura, o Marcelo Neri, Ricardo Paz de Barro e outros têm mostrado uma preocupação, primeiro, que esses 3 meses iniciais talvez não seja 3, não seja 6 e talvez não seja nem 6. Quer dizer, como você falou que a retomada da economia não vai ser imediata, essas pessoas também estarão com as suas rendas deprimidas. Então, esse olhar Sim. na política social se torna extremamente importante nesse momento. Você não acha também? Sim, não, total. E quando a gente, né, foi conhecer um pouquinho melhor, que não é a minha área, você pensa o cadastro único, né? Não tem informação de todos os autônomos do Brasil, que a gente poderia aproveitar e expandir esse cadastro único, né? Aproveitar, mesmo que a gente não tenha isso, mas seria muito importante que todas, né, as famílias que têm alguma, que não está no setor formal, né, de alguma forma elas estejam cadastradas, para a gente tirar o máximo possível de informação delas, até para ser mais eficaz na política, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem, né? E a gente sabe que a melhor forma é um benefício, né, que vai ser necessário, né, e as pessoas falam muito de querer gerar benefícios para todos da sociedade, não é possível. O Brasil é um país muito desigual, é um país que precisa de focalização, né, dos gastos sociais. A gente sabe que, infelizmente, gastos que são chamados sociais não vão diretamente para quem precisa. Tem muitas pessoas da classe média que recebem, infelizmente, é uma desigualdade muito grande até do poder público, né, dos gastos públicos acabam, né, infelizmente, até não resolvendo as questões de desigualdade, e às vezes, dependendo de algum segmento, até pode, enfim, intensificar isso, né? Os pobres são os jovens, né? A gente sabe, nas crianças pobres. Então, o Brasil tem muitos problemas na própria política social, apesar de ter vários avanços. Bolsa Família, a gente sabe, qualquer estudo mostra que é o melhor, né, benefício. Só que agora, já falando de uma parcela de informais que não estão no cadastro único, né? Você não tem muita informação de quem é ele, né? E agora essas pessoas estão se cadastrando, né? Claro, de uma maneira muito precária, mas seria muito importante, dado que você vai abrir uma conta, você tirar o máximo de informações, um cadastro mais completo, né? Detalhado dessas pessoas, para poder realmente, até numa extensão, né, Flávio? Talvez num primeiro momento, você não consiga discriminar muito para quem, né? É emergencial. Então, a gente dá o antibiótico para todo mundo, é mais ou menos assim. E aí depois vai avaliando quem realmente não precisa mais, né? E vai acompanhando essa pessoa, porque isso vai ser E a gente tem tecnologia para isso, né, Flávio? Acho que vocês aí do Ceará podem dizer para a gente que é tão importante, né, ter todas as informações, né, todas organizadas, o máximo possível, né, para poder, de alguma forma, focalizar nas pessoas. E, novamente, além disso, né, a gente está falando de pequenas, né, pensando nas pessoas, mas o problema do setor de serviços é que tem muitas pequenas empresas que não têm acesso a crédito. Né? Então, esse é um outro ponto importante. Quando eu falo que o efeito do informal ele vai ser mais expressivo, não só pela renda, mas também os pequenos negócios, porque serviços é muito pulverizado as empresas, né? Empresas muito pequenas, e que elas não têm acesso a crédito. Oi? Eles têm dificuldade em oferecer garantias, né? Sim, então é uma situação muito preocupante, né? Vinícius Carrasco, né, com Armínio Fraga, falando de várias ideias, né, de como tentar gerar alguma garantia que ele pague esse crédito depois com faturamento futuro, né? Quando a empresa conseguir retomar algum faturamento, porque realmente elas não sobrevivem. Então, por isso que o emprego, né, ele vai sofrer mais. É claro que você pode compensar parcialmente com uma renda, mas também é importante também ter esse outro lado do crédito e tentar encontrar de fato, né, quem está precisando. Então, também essa informalidade elevada, essa ausência de informação, tanto sobre as pessoas, os informais individuais, os pequenos, né, empresários, pequenas empresas, muitos informais, né? Isso dificulta muito até a eficácia da nossa política no momento de escassez de recursos, porque se a gente tivesse sobrando, né, seria muito fácil. Então, essa é a nossa preocupação, sem dúvida, mas talvez no primeiro momento a gente não consiga, mas a gente é uma oportunidade, né, Flávio, para tentar extrair mais informação e ser mais eficaz na manutenção dessas políticas, para focalizar, de fato, não só nas famílias, nas empresas, mas todos os setores da economia, porque isso é muito importante. Silvia, já encaminhando algumas questões finais, a estimativa, aí existem vários números, mas vamos supor que o déficit público em 2020, por conta de uma política keynesiana necessária, ou seja, uma política de expansão de gasto, seja para atender as demandas na saúde, mas seja para atender as demandas sociais,
torne-se aí por volta de 500 bilhões de reais, é o número previsto. Isso vai aumentar a nossa dívida pública. Então, qual será o cenário macroeconômico com a dívida pública, por exemplo, aumentando 10 pontos percentuais, saindo aí para 90% do nosso PIB? Se o ambiente macro, inclusive de financiar, vai ser muito mais complexo. Você não acha? Sem dúvida, Flávio. E aí tem uma variável chave importante nessa explosão ou não do déficit, né, da dívida pública. Primeiro, né, o que é temporário, o que é permanente. Essa é uma grande dificuldade no Brasil, né? A gente vai fazer uma política, né, expansionista como nunca ocorreu na nossa história e depois a gente vai ter que desligar, né? E isso é uma coisa que é um desafio para nós, né? Então, de alguma forma, eu acho que o mercado e a sociedade aceitam, enfim, um período, né, de um déficit dessa ordem de magnitude. Eu acho que isso não é o problema, a questão é o que é de fato temporário, o que é permanente. Então, as decisões de torná-lo permanente seriam para isso, são políticas muito focalizadas, né? E não ser permanente no sentido eterno, você vai ter que reavaliar a todo momento. Então, isso é muito importante, são critérios técnicos, até para você poder, de alguma forma, ter uma previsibilidade dos gastos futuros. E uma variável muito importante é a taxa real de juros. Então, se houver uma previsibilidade que houve um aumento temporário, mas que depois a gente vai, né, reduzir os gastos, e talvez a melhor forma, né, que eu acho que o Marcos Mendes tem colocado de uma maneira muito clara, Marcos Lisboa também, e todos que estão preocupados, é que você vê um aumento muito forte dos gastos sem a contribuição de outros gastos que agora não são necessários. Então, assim, se todo mundo desse sua parcela de contribuição, isso é tão importante, os próprios salários dos funcionários públicos, né, de todo mundo, toda a sociedade, no fundo, dá sua parcela para poder contribuir para mais gastos de saúde, né, enfim, isso é muito importante. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, também reduzir temporariamente, né, alguns gastos que não são necessários, permitir de carga de horas trabalhadas e de salários, né? Dar essa flexibilidade para o gestor público, principalmente nos estados, isso seria muito importante, porque o que acontece? A nossa preocupação é que a gente saia desse momento com uma taxa real de juros, né? Que a gente diz, olha, está baixa, porque há uma crença que é um efeito temporário. Né? Porque no Brasil, nossa taxa real de juros ficou baixa, né? Porque nós conseguimos sinalizar um controle dos gastos públicos, né? Então, esse é um ponto importante. O risco, né, de você abrir a caixa de Pandora, que a gente fala, né, que no momento é adequado, mas se você fizer essa política de uma maneira desorganizada, dando benefícios para setores que não precisam, ou de alguma forma não ter uma contribuição de outro lado, ou tentar reduzir outros gastos que não são necessários nesse momento, o risco, né, é de você perder a credibilidade do ajuste fiscal como um todo. Eu acho que independente da curva, né, eu acho que ela vai ser sempre mais qualquer cálculo que a gente faz depende muito da taxa real de juros da economia que vai vigorar nesse segundo momento, né, após o aumento muito forte dos gastos públicos. E se a gente perder o controle, digamos assim, né, dos gastos públicos, infelizmente a dívida é uma situação que eu espero que a gente não passe por isso, porque o medo é que a gente consiga até sobreviver um pouco, mas sair muito pior do que a gente entrou em termos fiscais, porque não é o problema do gasto fora, o problema é o longo prazo, né? Quando a medida do teto dos gastos, com todas as críticas que a gente sabe que não vão ser permanentes, que é impossível você manter o teto dos gastos por 10 anos, mas sinalizou que é uma possibilidade de controlar, né, os gastos. Então, se o governo perder esse controle, os juros reais que vão vigorar nesse segundo momento, né, vão ser mais elevados. E aí a dívida, de fato, pode ser explosiva e está num outro cenário muito pior, né, infelizmente, do que a gente entrou. Agora, deixa para a gente finalizar, vamos falar sobre o estado do Ceará, que você conhece muito bem, né? Muito A bem. sua equipe, a equipe do IBRE, em 2018, 2019, fez um trabalho excepcional no estado do Ceará. Talvez nós tenha sido o primeiro estado brasileiro a fazer essa análise. Foi construir uma série longa, Silvio, de produtividade do estado, né? E vocês, com algumas técnicas que você pode explicar aqui, está nos ajudando muito, porque a gente agora tem um acompanhamento não só da produtividade agregada do Estado, mas a produtividade setorial. E aí você pode direcionar políticas para aumentar aquelas produtividades que precisam de mais reforço, né? Paralelo a isso,
o estado do Ceará vem ao longo do tempo e construiu uma cultura muito forte de responsabilidade fiscal. Por exemplo, você ter dinheiro, o Estado precisa de poupança para fazer investimentos, né? E, nesse contexto, nós estamos apostamos já há alguma década, na educação. Quer dizer, a educação, como você colocou, é um elemento chave no ganho de produtividade em médio e longo prazo. Então, essa é a aposta que o Ceará vem fazendo. O ensino fundamental já melhorou muito, né? Nós somos liderança no país nessa área, e o ensino fundamental é reflexo de quando esses alunos chegarem no ensino médio, a gente já terá uma qualidade de alunos muito melhor. Então, o que eu queria ouvir de ti é se a aposta que o Ceará vem fazendo na educação, com reflexo talvez ainda não captado totalmente nos indicadores de produtividade que você construiu com a sua equipe, se é o caminho, vamos dizer, se é um dos caminhos corretos para a gente ter o Estado de Ceará numa trajetória de maior crescimento no longo prazo. Olha, sem dúvida, né? É muito importante falar, né, sobre esse todo esforço, né, do Ceará ao longo dos anos, porque não é uma coisa de um governo único, né? Isso é muito interessante. Vocês há muito tempo, né, aprenderam, levaram, né, Flávia, esse conhecimento técnico, né, de que o que gera crescimento econômico não são só políticas de incentivo, essas políticas elas são temporárias, não necessariamente geram crescimento econômico, mas a educação é fundamental. E só que é um custo, né, no primeiro momento, e os benefícios vêm só lá no longo prazo. Por isso que nenhum governo, né, no primeiro momento, quer fazer gastos, né, educacionais. Agora já virou um certo consenso, mas fazer isso no primeiro momento, né, realmente tem uma força muito grande, ter uma estrutura muito grande de conhecimento e acreditar de fato nos estudos, né, no conhecimento que é produzido na academia. Então, acho que no primeiro momento, a primeira lição de vocês, né, essa proximidade, né, do conhecimento acadêmico com a gestão pública, né, que eu acho que é isso. A nossa função, né, a gente faz estudos acadêmicos, mas no fundo, é economia aplicada, é para gerar o melhor bem-estar para a população, né, que de fato o Estado seja eficiente, né. Então, vocês estão seguindo da melhor maneira possível, né, o investimento em educação e nas melhores práticas das políticas públicas, né, com avaliação, né, isso é muito importante, porque ninguém tem certeza, né, de um resultado, né, quando a gente fala uma política setorial, às vezes a gente quer o efeito, quer o resultado. Então, medidas de produtividade são importantes, indicadores são importantes para dizer se aquela política gerou resultado ou não, né? E vocês fazem acompanhamento de todas as políticas. Então, é muito prazeroso poder contribuir com indicadores que contribuem na avaliação das políticas públicas. Essa é a nossa função, ajudar, né, a poder ter uma boa avaliação, né, daquele dinheiro investido, né? Será que aquele investimento gerou o resultado? Será que aquele subsídio naquele setor gerou o resultado, né? Então, isso é o primeiro. Se você não tem indicadores, não tem como você avaliar. Então, acho que nesse sentido, vocês avançaram muito, então vocês permitiram, né, de poder, né, fazer o melhor uso das práticas, porque quando você tem uma discussão técnica, né, é muito mais difícil fazer um mau uso do dinheiro público, né? E nesse contexto, vocês conseguiram sanear as contas, né? E de alguma forma não ter, né? Quando a gente compara, por exemplo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados que são completamente, né, falidos, digamos assim. Então, agora que a gente precisa do setor público, né, atuando numa pandemia, vocês têm como reagir, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que não só pelas práticas, enfim, de que vocês já estão desenvolvendo, mas, sem dúvida, né, eu fico imaginando um choque no Ceará na questão do turismo, a relevância do setor de turismo não vai ser a mesma, né? A gente não vai ter turismo, até volta do turismo, eu acho que isso vai ser algo que vai demorar muito, né, Flávia? Então, é uma coisa para ser pensada, né? Como que a gente pode, né, de alguma forma, para o Estado, tentar compensar um segmento que tem uma relevância importante, muito difícil. Então, os desafios também, né, no seu Estado também são relevantes, né? Mas, de qualquer forma, o estudo, a avaliação, e saber, né, que de fato você está usando, né, cada real que você investe, que você gasta, você está dando o melhor retorno possível. Essa que é a ideia, né, da boa política pública, né? Então, vocês estão de parabéns, e a gente só, como acadêmico, é descobrir novos indicadores para tentar, de alguma forma, contribuir, né, para melhores práticas públicas, com certeza. Essas séries de produtividade, você acha que pode ser perfeitamente utilizada para outros estados, né?
Sim, com certeza. E a gente, né, está iniciando um trabalho que é mais que eu, né, eu acho importante também de olhar o nível da firma, das empresas, né, tentar entender essa heterogeneidade entre os setores, né. Infelizmente a gente teve que dar uma parada nos estudos porque a sala de sigilo do IBGE, que a gente tem que ir lá na sala do IBGE, no momento da pandemia não podemos acessar, mas acho que a ideia um pouco que a gente, o nosso desejo é olhar o nível da firma, todas as características, porque no fundo, a gente sabe, né, que o Brasil fez muitas políticas, né, de incentivo ao longo do tempo para a indústria, principalmente, né, e o resultado foi muito aquém, né? Então, tentar olhar cada real investido para cada firma, que tipo de firma, qual que deu mais retorno, qual tem mais problemas. Então, é uma agenda que continua, tá, Flávia? A gente pode expandir para outros estados e fazer a nível Brasil, né, que é o nosso primeiro objetivo, e depois ajudar cada estado, se for possível. E eu acho que é a nossa grande contribuição, né? E quando a gente olha estudos para os outros países, né, eu acho que é muito importante, né? Tem vários países que têm um comitê de produtividade, né? O objetivo é esse, né? Que o país tenha ganho de produtividade, porque senão o que está acontecendo com o país, né? Então, o Brasil, né? Lembrando um pouquinho nisso da nossa conversa, nós entramos na crise com queda de produtividade, entendeu? Então, estamos muito mal, quer dizer, não basta só ter crescimento, tem que ser um crescimento realmente, né, gerando resultado, porque isso que é o objetivo, né, da economia, você conseguir maior crescimento, mas de uma maneira sólida e consistente, porque crescimento sem produtividade a gente sabe que não é sustentável. Silvia, eu, meu muito obrigado, agradeço muito a sua participação aqui no meu canal. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa, esclarecedora. Absoluta certeza que quem vai ver o vídeo vai gostar muito, né? E eu já te convido para daqui uns meses, quando passar aí esses primeiros momentos, a gente possa fazer, Silvia, uma reavaliação de tudo que já Sim. aconteceu e projetar para frente, né? E também parabenizar a toda a equipe do IBRE, que tem feito um trabalho espetacular para o Brasil em discutir questões relevantíssimas, como a discussão sobre produtividade. Eu acho que quando se fala em macroeconomia de longo prazo, é produtividade. A gente não vai conseguir aumentar a renda per capita se não ganhar produtividade. Então, essa é a regra de ouro que a gente precisa sempre cultivar, não é? Mas muito Eu que obrigado. agradeço o convite, vai ser um prazer retomar aqui, espero, né, em um momento um pouco melhor, né, que a gente consiga ver Exatamente. luz no fim do túnel, e todos desejamos isso, mas será um prazer. Obrigada.